Meu nome é Adriana Cristina, natural de Quixadá, tenho 49 anos, 2 filhos, sou a mais velha das filhas, né? Estou aqui para contar a minha história. Não tive uma infância bem infância, já tive muitas responsabilidades. Comecei a cuidar da minha irmã mais nova, tinha quase 6 anos, quando eu comecei a ser mãe dela, para minha mãe trabalhar e ajudar meu pai. A Mara, até então, quando ela tinha 1 ano e 8 meses, a gente foi embora para Fortaleza, que meu pai trabalhava lá, e a mãe resolveu ir para ver se a gente tinha uma qualidade de vida melhor. Acabou que a gente foi para morar na casa de uma amiga dela. A minha mãe saía para trabalhar, eu ficava cuidando da minha irmã. Quando a minha irmã dormia, a dona da casa me botava para tirar água de um cacimbão. Cacimbão esse que tinha um anel, que eu tinha que ficar de ponta de pé para alcançar o balde. Daí, quando eu terminava de fazer, eu ia chorar, porque inconscientemente parecia que eu tinha noção do risco que eu tinha corrido, mas a dona da casa, dizia para eu não falar para minha mãe, porque senão no dia seguinte ia ser pior. Aí passamos só 1 ano e 8 meses lá, voltamos para cá, para Quixadá. Aí foi que veio o mais novo, que é o Jefferson. E aí a rotina era a mesma, era ajudar ela, cuidar de casa, cuidar deles, estudar. Eles cresceram um pouco e já foi desafogando. Minha mãe trabalhava mais em casa, né? Aos 14 anos, perto dos 15, tive o meu primeiro namorado, já saía para as festas, dancei muito forró, era quase a dançarina do João Bandeira, enfim, foi uma fase muito boa da minha vida. Com 22 anos, eu retornei ao sítio Toco, Jaguaretama. Eu fui para lá para vender umas confecções, para ajudar nas despesas, né? 1 ano depois que eu comecei a fazer essas viagens para o interior, eu perdi meu pai, em 94. Pegou todo mundo de surpresa. Passamos por muita dificuldade, mas sempre tivemos à frente de tudo a minha mãe. Foi aí então que eu conheci o que seria meu futuro esposo, pai dos meus 2 filhos. Fui comprar um descolorante na bodega. Enquanto eu esperava, essa pessoa apareceu. Eu não conhecia, não sabia quem era, ele simplesmente apareceu. E por incrível que pareça, eu bati o olho nele e já senti algo diferente. E aí a gente conversou e nessa mesma noite a gente começou a namorar. Aos 22 anos, eu engravidei do meu primeiro filho, Gabriel. Eu já passando para ele que a gente ia ter que ter um canto, né, nosso, mas a gente muito pobre. Eu continuei na casa da minha mãe e ele na casa da mãe dele. Daí o Gabriel nasceu. E aí, com 1 ano e 3 meses, ele me levou para morar com ele. Ele tinha um frigorífico. Quando eu fui morar com ele, ele já tinha começado tudo muito pequeno. E a partir do momento que eu cheguei lá, tudo começou a fluir. Fui trabalhar com ele, vender, ficar à frente do comércio para que ele tivesse mais tempo livre para sair, para procurar um bicho mais barato para matar. A gente cresceu bastante, né? Eu tive uma mastite, um problema na mama. Antes disso, eu já comecei a perceber assim, eu não sentia da parte dele o cuidado, o zelo, a compreensão. Eu trabalhei 3 meses, decorrer do problema da mama, com a mama cheia de pus, sem eu saber ainda o que seria, idas e vindas ao hospital, e aquele desprezo dele. Não entendia que era um abuso, entendia que era a forma como ele tinha sido criado, né? Descobri o que era um mastite, foi tratado, fiquei boa, pronto. Eu estando bem, com saúde, para trabalhar, a vida voltava totalmente ao normal. Ele voltava a ser a mesma pessoa, sem aquela diferença, porque eu estava servindo a ele. Aí, em seguida, após esse problema na mama, eu tive meu segundo filho, que é o Júnior, né? A minha gravidez foi bastante difícil, eu tive vários sangramentos. No decorrer da gravidez, com a mesma ausência, né, de cuidado do meu marido, né, eu sentia uma perca de sangue. Eu ia para o hospital só ou com
outras pessoas, vizinhos, cunhados. Em 2005 eu tive o meu segundo filho. Ele nasceu prematuro, de 6 meses. Foi muito sofrido. Passei 14 dias na maternidade, porque ele nasceu com peso baixo. Ao chegar em casa com a criança, ele já tinha um comportamento um pouco melhor. Hoje percebo que algumas coisas que eu achava normal, não era. De querer que eu deixasse meu filho em segundo plano, de botar responsabilidades minhas para vizinhos, como levar para fisioterapia, levar para uma consulta. Então eu via que aquilo o incomodava, ainda sem entender porquê, achando que, não sei nem o que eu achava. Hoje eu penso que eu era louca, né? Mas ele sempre dava um jeito, e fulano não pode ir, e cicrano não pode ir, para que eu não saísse de dentro do comércio, para que ele continuasse na zona de conforto dele. Vieram outros problemas, né, de saúde, decorrente da vida que eu tinha. Nunca tive o apoio dele. O apoio emocional de estar perto de mim, de dizer que vai ficar tudo bem. E a cada problema de saúde que eu tinha, eu descobria que ele só ficava bem enquanto eu estava bem. Se eu adoecesse, aí tudo desandava. Mesmo doente, trabalhava, só parava de trabalhar quando chegava ao ponto de ser internada. E todos os problemas de saúde que eu sentia se agravavam por esse problema, né? E descobri que era diabética, engravidei do terceiro filho, que morreu ainda na minha barriga por conta da diabetes. Negligência médica, falta de atenção por minha parte, por não poder procurar os meios que eu achava que seriam melhores do que o que eu estava tendo. E foi quando eu cheguei e eu entreguei a receita dos remédios para ele comprar. E ele olhou para mim e me pediu dinheiro. Quando ele sabia que quem tinha que me dar aquilo ali era ele. Aquele dia ali eu percebi, e ao mesmo tempo eu camuflei. Só dei um sorriso quando eu tinha que ter brigado, quando eu tinha que ter escrachado ele, só dei um sorriso e disse que não tinha. E muitas outras vezes que eu senti vontade de enfrentar e calava, na esperança de que ele mudasse, na esperança de não deixar o casamento acabar, o medo de criar os filhos sozinha, sendo que eu já criava sozinha, porque eu não podia compartilhar nada. É isso. Perdi o meu filho no 8º mês de gestação, o nome dele seria Nelson. Em 2011 eu tive um problema de saúde por conta da diabetes. Eu levei um corte no pé, infeccionou. Dessa infecção, criou água no meu pulmão. Eu passei 32 dias internada. E durante todo esse processo, ele sempre ausente. Mas ainda assim eu não queria acreditar que eu estava sendo abusada psicologicamente. Mais de 15 anos, né? Que eu comecei a perceber. Até então não tinha certeza, mas eu já começava a me questionar por que daquilo, se aquilo era correto. Em meio a isso, ocorreu a descoberta da sexualidade do meu filho mais velho, Gabriel, que assumiu que era gay. E isso caiu feito uma tempestade, porque para ele é o fim do mundo. Foi um dos piores momentos da minha vida, porque eu não deixei de amar e aceitar o meu filho do jeito que ele é. Meu filho saiu de casa, foi morar com a avó. Eu, como mãe, que queria meu filho por perto, sem poder ter. Em seguida veio o mais novo, né, o Júnior, que aos 15 anos, né, chegou para mim e falou que também era gay. Fiquei a mil. Não sei nem descrever aquilo que eu sentia, de ter que passar por tudo aquilo de novo. Eu tentei sair da melhor forma possível, chamando ele, dizendo a ele que o nosso casamento tinha acabado, e ele sem aceitar. E foi aí quando ele começou, né, as ameaças. Chegou a me ameaçar de que se eu saísse, as pessoas não ia dar certo, que as pessoas que eu mais amo ia pagar, e aquilo me barrava. Eu quero estar preso. Pronto, só isso. Me mande botar na cadeia. Você vai ver esse cabo aqui bem direitinho. Agora tu vai me conhecer. Espere eu. Espere. Eu tô aqui bem pertinho de você. Para ele,
As agressões que ele me fazia terminava quando ele terminava de fazer sexo e achar que estava tudo bem para ele e achava que para mim também. E a partir do momento que eu me submeti a ter relações sexuais com ele, terminava chorando, foi quando eu vi que tinha acabado. Dia 20 de novembro de 2021, eu saí de casa às 8 horas da noite. À tarde ele começou a beber, me convidou para beber com ele, para eu ficar mais flexível, e ele mais uma vez deixar tudo bem, né? Eu não quis, não aceitei. Daí ele saiu só e eu aproveitei para sair. O sobrinho dele veio me deixar em Quixadá, na casa da minha mãe. Após isso, ele chegou em casa de madrugada, não me encontrou mais. E está com 1 ano e 6 meses, 5 meses, que eu estou separado, ainda sofrendo consequências. Consequências financeiras de tudo que eu construí, ter ficado para trás. E o que me deu força para sair de lá foi essa vontade, né? De viver com os meus filhos, né? Dos meus filhos poderem contar comigo e eu não ter que me omitir. Sensação de liberdade, de alívio, de perspectiva de viver novamente, ser eu. O começo de um novo recomeço, de tudo que me sobrou. Estou investindo tudo aqui, num novo sonho, é um novo projeto, é um ponto no qual eu quero botar uma confeitaria junto com a minha irmã. A realização dos meus sonhos, né, de possuir a minha casa, de ter uma profissão, de ser bem-sucedida, de tudo que eu sonhei ao longo dos 22 anos e que fui impedida. E esperando em Deus que tudo vai dar certo.